A vida é feita de provações e não é segredo que todos nós enfrentamos dificuldades que testam nossa fé, nossa paciência e nossa força interior. O que diferencia aqueles que se tornam inabaláveis daqueles que se deixam destruir pelos ventos da vida é a forma como encaram essas provações. O estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga, ensina que não temos controle sobre os acontecimentos externos, mas temos total domínio sobre nossa atitude diante deles. Já a espiritualidade nos lembra de que não estamos sozinhos, de que há um Deus, uma força maior que guia nossos passos e que transforma a dor em aprendizado. Quando unimos esses dois pilares, descobrimos uma força invisível capaz de nos tornar inquebráveis. O estoicismo nos convida a aceitar o que não podemos mudar, sem resistência, sem reclamação. Aceitar, porém, não é ser passivo, mas é compreender que lutar contra o inevitável só aumenta o sofrimento. Se chove, você não pode impedir, mas pode decidir dançar na chuva ou se esconder e lamentar. É no controle das reações que nasce a liberdade. E a espiritualidade amplia essa visão ao mostrar que nada acontece por acaso, que até a chuva tem um propósito divino. O que parece obstáculo pode ser instrumento de purificação, de fortalecimento e de preparo para algo maior. Grandes sábios estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, diziam que não sofremos pelos eventos em si, mas pela forma como interpretamos esses eventos. Essa é uma verdade profunda. A mente é quem define se um acontecimento é o fim ou apenas o começo de algo novo. A espiritualidade confirma isso, porque nos mostra que Deus tem um plano maior e que tudo coopera para o bem daqueles que confiam. O que parece derrota pode ser vitória disfarçada. O que parece perda pode ser, na verdade, um livramento. Ser inabalável não significa ser insensível. O estoicismo não pede que você não sinta dor, mas que não seja escravizado por ela. A espiritualidade, por sua vez, ensina que as lágrimas também são oração, que chorar diante de Deus não é fraqueza, mas entrega. O equilíbrio entre razão e fé cria uma fortaleza interior. Você sente, mas não se perde nos sentimentos. Você chora, mas não se afoga no desespero. Você cai, mas se levanta porque sabe que Deus não o abandona. Uma das maiores lições estoicas é focar no presente. Não adianta se angustiar pelo futuro que ainda não chegou, nem se prender ao passado que já não pode ser mudado. O agora é tudo o que temos. Espiritualmente, isso se conecta com a certeza de que cada dia traz sua própria bênção e seu próprio desafio, e que Deus nos dá força para enfrentar apenas um dia de cada vez. O peso da vida se torna insuportável quando carregamos ontem e amanhã juntos. Mas quando vivemos o presente, guiados pela fé, encontramos leveza. A disciplina também é central nessa união. O estoicismo ensina que devemos treinar a mente para resistir às tentações, às distrações e aos impulsos. Já a espiritualidade ensina a disciplina da oração, da meditação, do silêncio interior. Juntas, essas práticas moldam um caráter firme, preparado para resistir a pressões externas. Uma alma inabalável não nasce do acaso, mas do exercício diário de alinhar pensamento e espírito, razão e fé. Outro ponto essencial é aprender a transformar dor em crescimento. Os estoicos acreditavam que cada dificuldade era uma oportunidade de virtude. Perder dinheiro pode ser oportunidade de praticar desapego. Ser ofendido pode ser chance de praticar paciência. Sofrer
uma injustiça pode ser ocasião para desenvolver resiliência. A espiritualidade vai além e mostra que cada dor tem um propósito escondido no coração de Deus. A cruz, que parecia derrota, tornou-se símbolo da maior vitória da história. Assim, as dores que enfrentamos podem ser sementes de milagres futuros. Ser inabalável exige coragem, mas não uma coragem cega. O estoicismo nos chama a enfrentar os medos olhando-os de frente, enquanto a espiritualidade nos lembra que não enfrentamos nada sozinhos. Quando você une esses dois princípios, descobre que não existe fardo maior do que a força que Deus lhe dá para carregá-lo, e mesmo que não entenda o motivo de certas provações, pode descansar na certeza de que tudo tem um propósito maior. Talvez hoje você esteja passando por lutas que parecem insuportáveis. Talvez sinta que o chão desapareceu debaixo dos seus pés, que perdeu pessoas, oportunidades ou sonhos. O estoicismo diria: aceite, não resista, não se revolte. A espiritualidade diria: confie, Deus está cuidando de você. Juntas, essas duas verdades se completam. Aceite o que não pode mudar e confie em quem pode transformar o impossível. Essa é a força invisível que sustenta os escolhidos, que guia os que têm fé e que molda aqueles que não desistem. No estoicismo, encontramos a clareza da razão. Na espiritualidade, encontramos a luz da fé. Quando razão e fé caminham juntas, formam uma armadura que nada pode destruir. Não se trata de se tornar imune às dificuldades, mas de aprender a atravessá-las sem perder a paz. Essa é a verdadeira vitória. Manter a serenidade no meio do caos, manter a esperança no meio da dor, manter a fé quando tudo parece perdido. O caminho da força invisível também é o caminho da aceitação do destino. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Não significa amar apenas o que é agradável, mas também abraçar as dificuldades como parte de um plano maior. Espiritualmente, isso se conecta à entrega total a Deus, à confiança de que Ele está no controle mesmo quando não compreendemos. Uma alma inabalável não se rebela contra o que acontece, mas busca aprender, crescer e confiar. Essa postura cria serenidade, porque liberta do peso de lutar contra o inevitável. Outro aspecto poderoso dessa união é a forma como encaramos a morte. Para os estoicos, meditar sobre a mortalidade era essencial para viver com consciência. Eles diziam: lembre-se de que você é mortal e que a vida é breve. Isso não era pessimismo, mas sabedoria. Ao lembrar que o tempo é limitado, aprendemos a valorizar cada momento. A espiritualidade amplia essa visão ao mostrar que a morte não é o fim, mas a passagem para uma vida eterna. Quem compreende isso não teme o fim, mas vive o presente com intensidade, sabendo que cada ato é sagrado. A resiliência também nasce desse encontro entre razão e fé. O estoicismo ensina a não se deixar abalar pelas circunstâncias externas, enquanto a espiritualidade ensina a descansar no cuidado de Deus. Quando as duas forças se unem, surge uma fortaleza interior que não pode ser derrubada. Isso não significa que você nunca cairá, mas que sempre que cair, encontrará força para se levantar. A verdadeira medida da força não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes, cada vez mais sábio, cada vez mais próximo de Deus. É preciso destacar que a união entre estoicismo e espiritualidade não elimina as emoções, mas as coloca no lugar certo. Muitas pessoas confundem força com insensibilidade, mas ser inabalável não significa ser frio. Você pode sentir dor, tristeza, medo, mas não precisa ser escravo dessas emoções. O estoicismo ensina a usar a razão para guiá-las
e a espiritualidade ensina a entregá-las a Deus em oração. Quando você une essas duas práticas, aprende a viver com equilíbrio, sente profundamente, mas não se deixa dominar, entrega tudo nas mãos de Deus, mas também age com sabedoria. A força invisível também se manifesta no silêncio. Os estoicos valorizavam o recolhimento e a reflexão, e a espiritualidade confirma o poder do silêncio para ouvir a voz de Deus. Uma alma inabalável não precisa do barulho externo para se afirmar. Ela encontra sua força no recolhimento, na oração, na contemplação. É no silêncio que a mente se organiza e o coração se abre. É no silêncio que você percebe que não está sozinho, que uma presença maior o envolve e fortalece. Outro ponto central é a prática diária. Não basta conhecer os princípios, é preciso aplicá-los. Os estoicos recomendavam exercícios mentais diários para se preparar para as dificuldades, como imaginar perdas ou enfrentar situações adversas com calma. A espiritualidade recomenda práticas como oração, leitura da palavra e meditação. Juntas, essas disciplinas moldam o caráter, criam raízes profundas e geram frutos de paz e resiliência. Uma alma inabalável não nasce de um único momento, mas do hábito diário de alinhar razão e fé. É importante também compreender que a dor tem um papel essencial no processo de fortalecimento. O estoicismo ensina que a adversidade é a academia da alma. Quanto mais você enfrenta, mais forte se torna. A espiritualidade mostra que Deus permite certas dores não para destruí-lo, mas para lapidá-lo. O sofrimento é como o fogo que purifica o ouro. Uma alma inabalável é aquela que atravessou as chamas e saiu delas mais pura, mais brilhante, mais firme. O perdão também é parte dessa força invisível. O estoicismo ensina a não alimentar ressentimentos, porque o rancor corrói mais a quem sente do que a quem ofendeu. A espiritualidade vai além e mostra que perdoar é imitar a Deus, que nos perdoa mesmo quando não merecemos. Perdoar não é esquecer, mas libertar-se do peso que impede o crescimento. Quando você une a razão que entende a inutilidade do rancor com a fé que reconhece o poder do perdão, descobre uma liberdade imensa. A esperança é outro pilar dessa união. Os estoicos falavam da importância de manter a mente firme diante do futuro, sem se desesperar, mas apenas a espiritualidade dá à esperança sua base mais sólida, a certeza de que Deus é fiel. Uma alma inabalável não depende de circunstâncias para ter esperança. Ela espera contra toda esperança, porque sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Essa confiança é o que mantém a paz em meio à incerteza. Ao final, unir estoicismo e espiritualidade é descobrir que a verdadeira força não está em músculos ou riquezas, mas na capacidade de manter a paz interior, de resistir às tempestades sem perder a fé, de viver com propósito em um mundo que tenta nos distrair. Essa força é invisível porque não pode ser medida por padrões humanos, mas é real e poderosa. Ela molda pessoas comuns em exemplos extraordinários de resiliência, fé e sabedoria. Se você deseja se tornar inabalável, comece aceitando o que não pode mudar, confiando em Deus em cada detalhe e cultivando diariamente uma mente disciplinada e um espírito em oração. Treine sua razão para não se perder nos excessos da vida e fortaleça sua fé para não se perder nos desertos da alma. Essa combinação é invencível.
E lembre-se, a vida sempre trará desafios, sempre haverá momentos de dor, de perda, de incerteza, mas você não precisa ser vencido por eles. Quando une estoicismo e espiritualidade, descobre que dentro de você existe uma força invisível maior do que qualquer dificuldade. Uma força que não vem apenas da sua mente, nem apenas da sua fé, mas da fusão das duas. Uma força que o torna inabalável. Não porque nunca cai, mas porque nunca desiste. Essa é a força que Deus deseja despertar em você. Essa é a força que o estoicismo ensina a cultivar. Essa é a força que a espiritualidade confirma como dom divino. Uma força invisível, mas tão real que transforma sua vida e a vida de todos ao seu redor.